Quintano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de número 11 da disciplina de matemática. Hoje a gente vai estar trabalhando sobre comparação de frações. Nós vamos analisar frações e aí saber compará-las, ou seja, distinguir aí qual é a maior e qual é a menor fração. Então, os objetivos dessa aula são conhecer os sinais de comparação de valores, maior, menor e igual, analisar frações descobrindo qual a maior e automaticamente a outra a menor, igualar denominadores diferentes, descobrindo o mínimo múltiplo comum entre eles e formando aí frações equivalentes. Então vamos lá, pessoal. Comparar frações. Então, comparar frações significa analisar qual a maior e qual a menor, tá? Até se as duas também são iguais. Para isso, a gente utiliza esses sinaizinhos aqui que provavelmente vocês conhecem, que é o maior e menor, né? Então, indica o maior e o menor valor, sendo que o valor maior sempre fica com a boquinha aberta para ele. Por exemplo, 3 e 6. O maior valor é o número 6, certo? Então, a boquinha, vai ficar aberta para o 6 e automaticamente eu deduzo que o 3 é menor, tá? E esse sinalzinho, o de igual, indica igualdade entre valores. Por exemplo, 3 e 3, eu não posso dizer que um é maior do que o outro, porque eles são iguais, tá? Então, assim, em números cardinais, um exemplo aqui, 9 é maior que o 2, então 9, a boquinha fica aberta para ele e aí nós temos o número 2. Só para vocês saberem distinguir, para daí a gente adentrar aí nas frações. Então, comparação de frações. Para a gente comparar frações, é preciso primeiramente analisar os denominadores. Então, na fração, quando eu vou fazer a comparação, a primeira coisa que eu vou pensar nos denominadores, que são esses números que estão embaixo da fração, aqueles que vão indicar a quantidade, O meu inteiro foi dividido em quantas partes? Por exemplo, um quarto, denominador é o 4, isso indica que o inteiro foi dividido em 4 partes e que uma delas foi tomada. Então, fazendo essa análise do denominador, a gente primeiro precisa verificar se os denominadores são iguais ou diferentes. Então, vamos lá nesse exemplo. 5 sextos e 8 sextos, iguais ou diferentes? São iguais, ok. Já que eles são iguais, eu vou partir para o numerador. O numerador, 5 e 8. Qual que é o maior número, 5 ou 8? Obviamente o número 8. Então, a maior fração, no caso, é 8 sextos, ok? Então, denominadores iguais, vou analisar o numerador, se eles, qual é o maior dos dois. Nesse caso, 5 é menor, 8 é maior, 8 sextos é maior do que 5 sextos. Quando os denominadores são iguais, bem tranquilo. Mas acontece casos em que os denominadores são diferentes. Então, o que a gente vai fazer? Caso os denominadores eles sejam diferentes, a gente vai precisar formar frações equivalentes, ok? Que a gente já vem trabalhando aí há algum tempo. Para transformar a fração equivalente, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar deixar esses denominadores iguais. Como será que eu vou fazer isso? Primeira coisa, a gente não vai trabalhar muito sobre esse assunto de mínimo múltiplo comum hoje, porque não é o foco da aula, tá? Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir o mínimo múltiplo comum desses dois denominadores. E o que é o mínimo múltiplo comum que a gente fala aí MMC? O mínimo é o quê? O que é mínimo de alguma coisa? O menor valor, tá? Então, o mínimo de valor possível. O múltiplo é o resultado da multiplicação, Então, eu tenho lá a minha tabuada, tenho lá 2 vezes 1, 2. O 2 é um múltiplo. 2 vezes 2, 4. O 4 é um múltiplo. Então, todos os resultados da minha tabuada são múltiplos, ok? E o comum são os valores iguais, O que é comum? Algo que tem alguma relação. No caso, os valores iguais. Então, o mínimo múltiplo comum é o menor número, o menor múltiplo entre dois números, ou seja, entre os resultados aí de duas tabuadas.
E como que a gente descobre isso? Existem cálculos específicos para isso, mas como não é o foco da nossa aula, a gente vai aprender de um modo bem simples. Por exemplo, qual é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 6? Para eu descobrir isso, eu preciso olhar os múltiplos da tabuada do 3 e da tabuada do 6. O que a gente tem em comum aqui? Temos o número 6 em comum, temos o número 12 em comum, temos o 18 em comum, entre outros, tá? Mas o que eu quero aqui? O mínimo desses múltiplos em comum, ou seja, o menor desses múltiplos em comum. Qual que é o menor? O que está mais no alto. No caso é o 6. 3 vezes 2, 6 e 6 vezes 1, 6. Então, o menor múltiplo em comum nas tabuadas do 3 e do 6 é o próprio 6. Ok, pessoal? Espero que tenham compreendido. Agora é a vez de vocês. Olhem lá na tabuada, ou de preferência, né, faz mentalmente, aí pensa na tabuada do 4 e do 6. Analisa lá os números em comum, né, os múltiplos em comum entre essas duas tabuadas e daí descubram qual é o menor valor em comum entre as duas. Pensem lá um pouquinho, dá um pause no vídeo e a gente já volta aí com a resposta. O resultado, né, quem viu lá percebeu que o resultado é 12. É o menor múltiplo que tem na tabuada do 4 e do 6 em comum, tá? Então, o 4 vezes 3 é o 12 e o 6 vezes 2 é o 12 também. Ok, então, o que a gente quer fazer com o mínimo múltiplo comum mesmo? A gente quer igualar frações. Nós temos duas frações com denominadores diferentes e a gente vai querer fazer com que eles fiquem iguais com o mínimo múltiplo comum. Então, agora a gente vai voltar para essa comparação de frações. A gente vai fazer esse exemplo aqui. 5 nonos e 8 sétimos. São denominadores diferentes, então eu não posso só olhar em cima, o 8 é maior do que o 5, então o 8 sétimos é maior. Eu preciso igualar primeiro esses denominadores. Então, como os denominadores são diferentes, a gente vai descobrir primeiramente o mínimo múltiplo comum deles, tá? De 9 e de 7. Se a gente olhar lá na tabuada, qual será que é o menor valor em comum entre o 9 e o 7, né? O resultado da tabuada do 9 e os resultados da tabuada do 7. O menor valor é o 63, tá? Então, o mínimo múltiplo comum, ou o MMC, de 9 e de 7 é 63. Ok, 63. O que a gente vai fazer com esse 63? Nós vamos fazer duas frações em que a gente insere o 63 como denominador, ok? Esse 63 agora, o que a gente percebeu? Que agora a gente igualou as frações. Mas aqui o numerador, eu não vou só colocar o 5 e o 8, porque não vai valer a mesma coisa. 5 nonos não vale a mesma coisa que 5 63avos. O que a gente precisa fazer? A gente vai dividir agora esse 63 pelos denominadores. No caso, 63 dividido por 9 dá 7, 63 dividido por 7 dá 9. Ok. Então, nesse momento, você vai fazer o seguinte, né? O resultado dessa divisão, ele deve ser multiplicado pelo numerador, ok? Então, 5 nonos, 8 sétimos. Então, na primeira fração, o resultado foi 7. Então, assim, a gente faz 7 vezes 5, 35, ok? Então, 35 vai na primeira fração. Na segunda fração, o resultado foi 9. Então, a conta vai ser 9 vezes o 8, que é o numerador, dá 72. Ok, pessoal? Agora eu consegui igualar essas frações. Agora eu tenho 35 63avos e 72 63avos. Agora, igualei, o que eu faço? Eu verifico o numerador. Qual é o maior e qual é o menor? Obviamente, o maior é o 72. Então, eu faço esse sinalzinho com a boquinha virada, né, aberta para o 72. Então, aqui está o resultado. Então, 5 nonos se tornou 35 66avos
e 8/7 se tornou 72/63. Essas frações, elas são equivalentes, tá? 35/63 equivale a 5/9. Eu formei uma fração nova, mas que vale a mesma coisa que a anterior, tá? É mais ou menos assim. Tem uma barra de chocolate dividida em 9 pedaços e comi 5. Ou eu tenho a mesma barra, mas eu dividi em 63 pedaços e comi 35. A quantidade vai ser a mesma. Pessoal, então, resultado 8/7 maior que 5/9. Frações equivalentes. As frações geradas, né, para tornar esses denominadores iguais são equivalentes, né? Ou seja, você vai utilizar no objeto, dividi-lo e tomar as quantidades correspondentes e a quantidade tomada vai ser a mesma, que é o que eu já citei anteriormente. Então, essas frações não são diferentes, elas apenas se equivalem, por isso a gente encontra ali o mínimo múltiplo comum. Pessoal, então agora vocês vão estar fazendo um outro exemplo aqui. Qual a maior fração? 5/7, 1/3. Façam lá. Primeira coisa, denominadores diferentes. O que eu preciso fazer? Encontrar o mínimo múltiplo comum, tá? Encontrando o mínimo múltiplo comum, eu vou dividir esse mínimo múltiplo comum por esse número aqui e vou multiplicar pelo numerador. Dá um pause ali no vídeo e daí a gente já volta com a resposta. Então, o resultado. Como os denominadores são diferentes, a gente tem que fazer o mínimo múltiplo comum de 7 e 3. Então, observando as tabuadas, a gente descobre que o mínimo, o menor valor, o menor múltiplo em comum entre o 7 e o 3 é o 21, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente divide 21 pelos denominadores e multiplicamos pelos numeradores, tá? Então, 21 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 5, 15. 21 dividido por 3 vai dar 7. 7 vezes 1, 7. Então, para igualar essas frações, ficou 15 21avos e 7 21avos. Ok, pessoal? Então, esse é o resultado dessa questãozinha. Então, ficou dessa forma aqui, né? Seria a primeira fração a maior, 5/7, então é maior do que 1/3. Pessoal, então vocês terminaram essa aula, agora vocês vão estar realizando aí alguns exercícios para intensificar os saberes de vocês. Espero que tenham compreendido. Realizem novamente aí, vejam novamente a aula caso tenha ficado dúvidas, né? Em questão do mínimo múltiplo comum, na divisão dele pelo denominador, na multiplicação dele pelo numerador. E até a próxima e bons estudos!